Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Mais uma vez o programa Mais Saúde com o professor Fabrício Assini, que veio complementar informações porque fez um sucesso incrível o nosso programa falando de depressão. Realmente é um tema assim amplo, né? Mas o que nós vimos foram as questões, como que eu identifico o meu paciente não, o meu familiar que de repente está passando por uma depressão. E elas são todas iguais? Vamos lá. A primeira questão é entender assim, quando a gente pensa em depressão, a gente tem que pensar numa série de sintomas associados a essa patologia. O primeiro, sem dúvida alguma, é a tristeza. Nós já falamos em determinado momento que essa tristeza, a partir do momento em que ela aparece com uma frequência maior do que 3 semanas e ela começa a ser incapacitante da minha vida pessoal, profissional, ela é o primeiro grande sinal de alerta para uma doença chamada depressão. Mas a tristeza não é o único sintoma. Um outro sintoma mais suave, mais sutil, que precisa ser identificado pelos familiares, chama-se anedonia. Vamos traduzir. O que é a anedonia? A anedonia é a perda da percepção de prazer. O que eu quero dizer? Existe o prazer biológico e existe a percepção de prazer. Por exemplo, se você me colocar na beira da praia, um mar verde, 1 metro de onda, o vento batendo na direção certa, sabe quando o vento forma aquela crista atrás da onda? Gaivota voando, coloca uma cadeira, a água não bate na bunda, bate só na perna. Eu vou pensar, obrigado, Senhor, por eu estar presente nesse local. A pessoa com anedonia não. Então, o que eu tentei foi montar uma cena que, pelo menos para mim, eu estaria percebendo prazer. Na hora que eu paro de perceber prazer, por situações onde a priori eu teria prazer, eu começo a desenvolver o que a gente chama de anedonia. Depois vem um outro sentimento, que é o sentimento de inutilidade e de culpa. Ou seja, a pessoa começa a trazer para si a culpa por coisas que num primeiro momento não são delas. Ou seja, se meu filho de 40 anos separou da mulher, talvez seja uma questão do casal e não culpa minha. Com certeza. Ou seja, eu tenho que saber discernir entre uma coisa e outra. E o sentimento de inutilidade também, de não ter mais serventia para o trabalho ou para o convívio familiar e assim por diante. Então a gente tem a tristeza, a anedonia, o sentimento de inutilidade, de culpa e um que é muito importante, que é o pensamento recorrente de morte e suicídio. Ou seja, não é normal a pessoa pensar em morrer. Não é normal a pessoa pensar em cometer o suicídio. Então, se aquele familiar de vez em quando diz para mim, olha, se eu morresse a tua vida melhorava, né? Essa pessoa está literalmente berrando e dizendo que ela tem uma doença chamada depressão. Depois existem os outros, e eu gosto dos outros para que a gente também não crie, entre aspas, um bonequinho do paciente com depressão. Ou seja, os outros sintomas dizem para mim assim, insônia ou muito sono, perda ou ganho de peso, lentidão ou agitação. Ou seja, para que a gente possa entender então que eu terei aquele paciente que tem depressão que não dorme, trabalha um monte e não está comendo. E eu teria aquele paciente com depressão que dorme, não quer trabalhar e só come. Exatamente. Ou seja, não dá para eu fazer um bonequinho dizendo isto é depressão, não. Ou seja, eu tenho a tristeza, eu tenho a anedonia, eu tenho o pensamento de recorrente de morte, eu tenho o sentimento de inutilidade, mas eu tenho os outros que eles são antagônicos, talvez para lembrar para nós, dizer, olha, cada ser humano é diferente, cada ser humano é individual e eu tenho que pensar dessa maneira também quando eu penso na depressão. E elencando assim isso que você acabou de nos colocar, qual que é aquela que eu preciso levar para o médico e a outra que dá para a gente de repente estar ajudando essa pessoa com o quê? Vamos lá. Quando a gente pensa na depressão e nesses sintomas, eles podem ser classificados com relação à gravidade. Ou seja, eu posso ter a depressão leve, moderada e grave. E a pergunta seria, como discernir uma da outra? A grande questão é, quão incapacitante social, pessoal e profissionalmente esses comportamentos são. Ou seja, eu sou uma pessoa que reconhece em mim esses vários sintomas, mas continuo indo trabalhar, continuo saindo, continuo procurando, né, pelo convívio social, sim. Então, provavelmente, eu tenho uma depressão leve. Claro,
quando procurar o médico, sempre que necessário, né? A gente não pode dizer isso, mas a pergunta seria, a partir de que momento o medicamento antidepressivo é fundamental? Sim. Ou seja, eu não acho que os medicamentos não devem ser usados. Sim. Eu acredito firmemente que existe o momento do medicamento. Aí queria até fazer uma pauta sobre isso depois, uma próxima oportunidade. Porque Posso vir eu sem acho problema. que é muito bacana a gente estar esclarecendo sobre os medicamentos antidepressivos, né? Vamos combinar depois sim. isso, tá? Vamos sim. Aguardem. Então, assim, qual é o problema que nós vemos hoje na literatura? Que nós temos dois extremos. Aquelas pessoas que não precisariam estar tomando medicamento e estão, e aquelas pessoas que precisariam e não estão. Por umas questões de preconceito que nós já conversamos em determinado momento. Mas pensando nas pessoas que não precisariam e estão, o segredo da conversa do momento é entender que quando eu penso em depressão leve a moderada, toda a literatura científica mostra que existe uma série de intervenções não medicamentosas que são tão boas quanto ou até melhores do que o próprio antidepressivo. E isso são as depressões leve a E moderadas. exatamente. E o que seria, Fabrício, para aquela pessoa que diz, ai meu Deus, eu vou conseguir ajudar meu filho, meu marido, minha esposa? Então, essas intervenções, elas mostram o seguinte, por exemplo, intervenções que são eficazes em tratar depressões leve a moderada. Primeiro, atividade física, que nós já conversamos em outras situações e que sempre que eu tiver oportunidade eu vou bater na mesma tecla. Por quê? Porque é fundamental que essas coisas que a ciência mostra com tanta força sejam ditas e ditas de novo para que a gente entenda o papel da atividade física. O outro, as diferentes terapias. Eu não sou alguém da psicologia, eu sou alguém da neurociência, mas sempre que eu converso com meus amigos psicólogos, eles me dizem, Fabrício, na psicologia nós temos uma série de linhas. Então a pessoa acha a melhor linha da psicologia e procure para que ela possa realmente entender o motivador dessa depressão. Sempre tem que ir na causa, né? Claro. E não tratar sintomas. Existe nas classificações aquilo que nós chamamos de depressão endógena, que por algum distúrbio neurobiológico essa pessoa faz a depressão. As pessoas, às vezes, com distúrbio de tireoide podem ter na menopausa, gente, é uma bênção, Exatamente. Né? Então, assim, com exceção dessas depressões endógenas, eu tenho que procurar a causa e tentar resolver essa causa. Então, o exercício físico, as terapias, a alimentação, sem dúvida alguma. Então, assim, quando nós falarmos de antidepressivo, vai ser um prazer vir aqui falar com antidepressivo com vocês. Nós vamos ver que eles aumentam a quantidade de um neurotransmissor chamado serotonina, desde que eu tenha feito a serotonina. Perfeito. Mas se eu passo uma vida com base em café preto e bolacha e sal, eu não vou ingerir o triptofano, as vitaminas de complexo B, a vitamina C, essenciais para fazer a serotonina. Perfeito. Então, atividade física, terapias, alimentação e outra que é fundamental e que tem que ser, faltam só duas. Uma, sono, tenho que dormir, e outra, convívio social e religiosidade. Claro, aqui na Canção Nova, a gente falar de religiosidade é natural. Né? É uma TV que preza por isso. Mas para a grande maioria da população, ou para uma parte da população que não pensa na religiosidade, eu pediria pelo menos o convívio social. Tem um trabalho lindo, Gisela, que ele avaliou pessoas com depressão que tinham religiosidade e pessoas com depressão que não tinham religiosidade, por 2 anos. Opa. E ao final de 2 anos o que eles viram? Que aquelas pessoas que tinham depressão e também tinham religiosidade estavam melhores do que aquelas que não tinham. Gente, vou acabar o programa com esse artigo científico que eu vou pedir, claro, para você mandar para mim, porque eu tenho certeza que o Dr. Roque vai adorar. Que é exatamente isso, né? Ai, gente, como é bom, né, quando a gente consegue trazer profissionais que também tenham toda essa visão, né? O Fabrício estava falando que ele mora a 22 quilômetros da cidade de Bombinhas. Que é onde tem o santuário. Não, na verdade eu pensei na praia, porque é aquilo que me dá prazer, não, eu tudo pensei bem? na Santa. Ok, pensando, eu moro a 22 quilômetros da cidade de Nova Trento, onde tem o santuário da Santa Paulina. Ele estava me confidenciando, de vez em quando a gente vai assistir missa lá. Eu falei, ai, inveja. Não, mas é uma bênção, né? Quer dizer, lógico que é uma delícia quando a gente pode ter essa comunhão de pensamentos e nessa ação, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, adorei o programa e você vai voltar para falar dos antidepressivos. Promessa, hein? Um beijo grande, até o próximo Mais Saúde.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.